Catedral do dia se iluminou de cores, um raio de alegria no chão dos dissabores, e o som da poesia acalentou meu coração. Pelos vitrais eu via o vulto das pessoas, a face que se erguia, um céu de coisas boas, a prece que se ouvia em forma doce de canção. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história.
Com alegria que nós recebemos a todos vocês nesse último dia do ano de 2020, realizando essa tradição que é o nosso culto de vigília, tempo em que nós nos reunimos para dar graças a Deus pelas bênçãos recebidas durante o ano, para dar graças a Deus pela força que Ele supriu para cada um de nós, para que nós pudéssemos atravessar esse ano que foi um ano tão difícil, o ano de 2020. Graças a Deus, pelas misericórdias de Deus, nós estamos aqui para tributar a Ele a honra, a glória e o louvor, e para levar à presença dEle a nossa gratidão por mais esse ano de vida, e para interceder para que o novo ano seja também um ano abençoado por Deus e principalmente as dificuldades desse ano sejam superadas no ano que iniciaremos daqui a poucas horas. Sejam todos bem-vindos. Se você é membro da primeira igreja, a nossa acolhida fraternal, se você é membro de outra igreja cristã e está participando conosco, seja bem-vindo nesse culto. Se você está aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil ou fora do Brasil, todos nós estamos unidos num só espírito agora, num só propósito, que é o propósito de adorar e glorificar o nosso Deus. Hoje nós não teremos o envio de fotos, não receberemos as fotos e não teremos aquele filme que nós produzimos ao final com as fotos, mas você é convidado a participar atentamente da liturgia, de todos os momentos, colocando-se integralmente na presença de Deus para oferecer ao nosso Deus a nossa adoração, e nós o fazemos agora como igreja, como povo de Deus nesse último dia do ano. Sejam todos bem-vindos, é com alegria que nós recebemos a cada um de vocês neste templo, que é o templo da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Façamos a leitura bíblica nesse momento, que nos convida à adoração e será conduzida pela reverenda Denise. Faremos a leitura bíblica de adoração extraída de Isaías, capítulo 40, do versículo 26 até o versículo de número 31. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são grandes, que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Louvemos ao Senhor. somente a Deus.
adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Oremos. Deus, Criador nosso, Deus que nos ama e que nos salvou do pecado, da morte, ao Teu nome seja entregue nesta hora todo o louvor. Nós somos gratos, Pai eterno, porque o Senhor nos convida neste momento a esta celebração, um momento de reflexão, mas principalmente um momento de comunhão contigo, comunhão com a Tua palavra. Quando nós olhamos para os dias do ano de 2020, o desejo que cresce no coração de cada um de nós é de entregar-te honras, glórias e também toda a nossa gratidão, porque o Senhor esteve conosco, está conosco nesta hora, e isso tudo traz aos nossos corações a certeza de que o Senhor continuará com cada um de nós. Que assim seja, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos agora Te servir e Te obedecer por meio de cada ato deste culto. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E este é o tempo de nós confessarmos os nossos pecados, por meio da leitura do profeta Isaías, no capítulo 6, do primeiro versículo ao 6º. Assim diz a palavra do Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serodia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Nós louvaremos o hino 109, a história de Cristo. Após isso, nós teremos a oportunidade de, em contrição e arrependimento, orarmos em silêncio ao nosso Deus. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração a linda história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como Ele encarnado veio no mundo morar, e os pecadores indignos de Deus o amor revelar, e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como Ele
não pode o bom mestre, seja quem for recusar, se convencido ou contrito, o seu convite aceitar. Se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Soberano Deus e eterno Pai, na Tua presença nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque neste ano de 2020 nós testemunhamos o Teu cuidado e a Tua fidelidade. Por isso, diante do Teu altar confessamos os nossos erros, pecados, a nossa oposição à Tua vontade e o Teu querer. Que o Teu Santo Espírito possa nos orientar e que o Senhor, por intermédio de Cristo Jesus, nos conceda o Teu perdão, a fim de que se cumpra a Tua palavra e, justificados por Cristo Jesus, nós possamos bendizer e engrandecer o Teu nome na confiança de que Tu és um Deus misericordioso. Por isso, arrependidos e contritos, Senhor, confessamos a Ti todos os nossos equívocos e Te pedimos, conforme a Tua misericórdia, que nos oriente no caminho da verdade e da vida para a Tua glória. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo para que abra a palavra de Deus comigo. Nós faremos a leitura no Novo Testamento e leremos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo de número 10 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do 10º versículo até o 13º. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia, ouça atentamente a leitura que eu farei na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo de número 13. Palavra de Deus que será base para a nossa reflexão neste culto, assim diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, tanto assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, iluminando-a para a compreensão nossa nesse momento de reflexão. Da sua prisão domiciliar na cidade de Roma, Paulo, o apóstolo, escreveu o mais belo tratado sobre a alegria, o mais amplo, completo e contundente tratado sobre a alegria. E esse tratado é a carta de Filipenses, cuja passagem cuja passagem foi lida nesse momento da nossa meditação. Ele havia viajado durante 20 anos
pelas cidades do Império Romano, havia pregado o evangelho de cidade em cidade. Mas agora, quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele está velho, está doente e sem dinheiro. Segundo as leis do Império Romano, o acusado, enquanto cumpria a prisão domiciliar, ele pagava o próprio aluguel, pagava a comida, pagava o cobertor, pagava a caneta, pagava a tinta que ele utilizava para enviar as suas cartas. Ele ficava acorrentado a um soldado romano que o vigiava o tempo todo. Foi nessas circunstâncias que você há de concordar comigo, não são nem um pouco alegres, que o apóstolo Paulo escreveu as palavras que nós lemos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Daqui a algumas horas nós cruzaremos o limiar do ano de 2020 para o ano de 2021. O ano que termina será comentado, será analisado, será debatido, será objeto de estudo por décadas e décadas. Este ano que termina, o ano de 2020, diremos sobre ele como foi um ano diferente, como foi um ano difícil, como foi um ano triste na vida de todas as pessoas. O ano que passamos sem as grandes festas de Réveillon, sejam as festas familiares ou aquelas festas das grandes capitais, onde milhões de pessoas se reúnem nas ruas ou se reúnem nas praias, será o ano sem estas aglomerações, sem estas festividades que marcam sempre a passagem de um ano para o outro. Mas nas poucas horas que ainda restam para reflexão sobre o ano de 2020, como é que você responderia para si mesmo a seguinte questão: o que é que eu aprendi em 2020? Qual é o aprendizado na minha vida ao longo desse ano de 2020? Quais foram as lições para a minha vida durante esse ano de 2020? Como é que você responde a esse tipo de indagação? Reflita por alguns instantes. O que é que você aprendeu ao longo do ano de 2020? Eis a minha lista de coisas que eu aprendi, e talvez seja melhor não dizer de modo absoluto que eu aprendi, mas são temas, assuntos sobre os quais eu continuo aprendendo e continuarei aprendendo certamente ao longo do próximo ano e de outros anos que Deus venha a me conceder. No ano da pandemia que veio sobre o planeta, aprendemos a família humana, ela é interdependente. A família humana é interdependente. No livro de Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram, que foi traduzido e publicado no Brasil por Monteiro Lobato, há uma citação do poeta John Donne que assim diz: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída. A morte de qualquer pessoa me diminui, porque sou parte do gênero humano e por isso não te perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Aprendi que o Brasil ficou menor no ano de 2020, com mais de 180 mil pessoas que morreram em decorrência da Covid-19. O mundo ficou menor, com tantas pessoas que morreram nesse ano de pandemia.
A pandemia iluminou um aspecto da vida que todos sabem, mas nem sempre nós atribuímos o peso que essa verdade merece, a atenção que nós deveríamos dar a essa verdade. Qual é esta verdade? Todos são importantes, todos são imprescindíveis, todos contam, todos desempenham um papel importante no ecossistema da família humana, do gênero humano. Aprendemos na pandemia de 2020 que uma UTI sozinha não salva vidas. Para que uma UTI possa ser utilizada para salvar vidas, ela precisa de profissionais que vão da área da limpeza até a área administrativa de um hospital. Aprendemos a valorizar os trabalhadores da linha de frente, muitos deles considerados invisíveis, muitos deles mal remunerados, mas essenciais para que a conectividade que une a família humana seja mantida, para que o sistema que mantém a vida circulando no gênero humano, esse sistema continue funcionando. Nesse ano da pandemia de 2020, nós aprendemos o quanto sorrisos e abraços são importantes. Amigo é uma pessoa que só de lembrar-se dele, você dá uma risada de felicidade, escreveu o filósofo Rubem Alves. Isso que ele escreveu está em sintonia com aquilo que a palavra de Deus diz, por exemplo, no livro de Provérbios 15:30, o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Nós alimentamos o nosso organismo, o nosso corpo com comida, com o alimento que nós ingerimos. Mas a nossa alma, ela é alimentada com a alegria que nós recebemos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Nossos pulmões precisam de oxigênio para que a vida seja mantida, mas o nosso coração, ele precisa de carinho, ele precisa de consideração, ele precisa de afeto que nós encontramos nos nossos amigos, nos nossos irmãos em Cristo. A nossa vida, ela é tecida nos relacionamentos que nós mantemos com os nossos amigos. E amigos são aquelas pessoas que ficam ao seu lado, que se preocupam, que desejam o melhor para a sua vida em qualquer momento, em qualquer etapa em que você se encontre. Segundo, nesse ano de pandemia aprendemos: todos somos vulneráveis. Todos nós somos vulneráveis. Logo no começo da pandemia, eu preguei um sermão sobre as lágrimas. E depois, preguei uma série de sermões sobre vulnerabilidade. Publiquei o livro com o título A Bênção da Vulnerabilidade. Desde então, eu tenho trilhado uma nova etapa na minha vida no que diz respeito ao aprendizado da minha própria vulnerabilidade. Aprendi, ao longo dessa pandemia, a aceitar que em alguns dias eu realmente não estarei bem para determinadas tarefas. Aprendi a entender isso. Aprendi que o autoconhecimento é um grande tesouro, é uma grande riqueza para a nossa vida. Aprendi que vulnerabilidade é abraçar os próprios limites, abraçar os seus medos, os seus desejos, as suas lutas. Vulnerabilidade é assumir o seu lugar, o seu tempo. Vulnerabilidade é ser contemporâneo de si mesmo, é viver no aqui e agora, no tempo que nós temos hoje para a nossa vida. Como está a sua vulnerabilidade? Como é que você tem lidado ao longo desse ano de 2020 com a sua vulnerabilidade? Como é que você está diante de tudo que aconteceu no decorrer de 2020? Como é que você tem lidado, por exemplo, com o medo? Você tem lidado com o medo pela aceitação ou tem lidado com o medo por meio da negação? O medo
de ficar doente, o medo de perder o emprego, o medo de, tendo ficado doente, não ter acesso a um tratamento adequado, o medo de contaminar pessoas da sua família, o medo de perder pessoas da sua família, medo de não conseguir seguir em frente com a vida social depois que essa pandemia terminar, ou o medo de não conseguir manter a sua renda e honrar os seus compromissos financeiros. Quais são os seus medos? Como é que você percebe a sua própria vulnerabilidade no decorrer desta pandemia? Como é que você percebe a vulnerabilidade das pessoas que estão ao seu redor? Porque elas também são vulneráveis e se sentem vulneráveis em diversos momentos dessa pandemia. Você compreende e aceita que os outros também estão sendo afetados por tudo que aconteceu no decorrer desse ano? Você demonstra compreensão em relação às outras pessoas? Aceitar a vulnerabilidade não é falta de fé. Aceitar a vulnerabilidade não significa que você é menos cristão ou que tenha menos fé em Jesus Cristo. Aceitar a vulnerabilidade é o reconhecimento que você é uma criatura. É o reconhecimento da sua condição de criatura, que você foi feito do pó da terra, que você possui fragilidade na sua vida. Isso é a aceitação da própria vulnerabilidade. É o reconhecimento que nós podemos continuar, podemos prosseguir, mas podemos com a ajuda de Deus, com o poder que nós recebemos de Deus. Em terceiro lugar, nesse ano da pandemia, nós aprendemos a viver de modo mais simples. Veja comigo o que escreveu Paulo no versículo 12 do texto que lemos, está na tela. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Felicidade, sob o ponto de vista da palavra de Deus, felicidade e paz não tem a ver com aquilo que acontece do lado de fora da sua vida. É óbvio que aquilo que acontece ao nosso redor, que as circunstâncias nas quais nós nos encontramos, elas atuam sobre a nossa vida, elas alteram o nosso humor, mas não de um modo absoluto, não de um modo decisivo. Do ponto de vista cristão, felicidade e paz não dependem somente daquilo que ocorre do lado de fora da sua vida, mas daquilo que ocorre no seu coração, daquilo que ocorre na sua alma, do lado de dentro da sua vida. Paulo estava isolado em razão da sua condição de prisioneiro do Império Romano. Nós passamos boa parte desse ano de 2020 isolados em função da pandemia. O fato é que não importa a razão que produza o isolamento de uma pessoa, a lição da experiência do isolamento será sempre a mesma, seja numa quarentena, seja numa ilha em decorrência de algum naufrágio, ou seja numa prisão. O isolamento ele vai mostrar que a vida pode ser vivida de um jeito mais simples, e ele vai ensinar que a vida vivida de um modo mais simples, ela é uma vida melhor aproveitada, quando nós aceitamos essa simplicidade que a envolve. Não se trata de fazer apologia simplista contra o consumo, mas, por exemplo, enfatizar o que nós aprendemos nessa pandemia, que nós precisamos pensar naquilo que nós consumimos e precisamos consumir de um modo mais consciente, mais inteligente. Nós aprendemos que nós podemos poupar mais, aprendemos que podemos doar mais para os necessitados, podemos doar mais para aquelas causas e instituições que representam os valores nos quais nós acreditamos e trabalham por esses valores nos quais nós acreditamos.
Nós aprendemos que nós podemos simplificar a nossa agenda. Nós podemos ter menos correria na nossa vida. As viagens podem ser reduzidas. Muita coisa pode ser feita evitando os deslocamentos que são demorados nas grandes cidades, como a cidade de São Paulo. A simplicidade é uma virtude cristã que precisa ser redescoberta, e o evento traumático da pandemia acabou por reforçar a importância dessa virtude cristã para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Mas nessa pandemia nós aprendemos também, que a ferida da desigualdade, ela continua aberta e continua sangrando. A ferida da desigualdade continua aberta e sangrando. Devemos amar um mundo livre e plural. Devemos respeitar as diferenças, mas precisamos repudiar as desigualdades que nascem da discriminação. Cristãos e igrejas cristãs precisam reconhecer o pecado presente numa sociedade que naturaliza, numa sociedade que normaliza a violência contra os mais fracos. Sejam esses mais fracos crianças, mulheres, negros, pobres, pessoas que têm uma condição minoritária na nossa sociedade, que sofrem em decorrência disso. Não é porque o mundo está bom para você, não é porque o mundo esteja bom para mim, esteja bom para nós, que ele deva permanecer exatamente como ele está, sem sofrer nenhuma mudança. Nós sabemos que nós não vamos construir uma sociedade perfeita na Terra, mas dá para fazer alguma coisa melhor. Alguns problemas podem ser vencidos com boa vontade, com alguma sensibilidade, algum espírito de doação. Berdyaev, pensador russo, assim refletiu sobre o cristão e a sua atuação na sociedade. Você tem o texto na tela. Ele escreveu: a pecaminosidade da natureza humana não significa que reformas e melhorias sociais sejam impossíveis. Ela significa tão somente que não pode haver uma ordem social perfeita e absoluta antes da transfiguração do mundo, ou seja, antes da volta de Cristo. Não pode haver uma sociedade perfeita, mas não significa que não possa haver uma sociedade melhor, que determinados problemas não possam ser enfrentados e vencidos, e que haja mais justiça e melhores condições para todas as pessoas. A luta contra o pecado, circunscrita à esfera pessoal, à esfera individual, ela não é suficiente, embora seja necessária, ela não é suficiente para fazer o reino de Deus avançar na sociedade e beneficiar mais pessoas. É preciso humildade para que reconheçamos que nenhum de nós tem a solução para os grandes problemas complexos que afligem o nosso tempo, que afligem a nossa sociedade. Por exemplo, meio ambiente, moradores de rua, desempregados, violência doméstica, o vício, a dependência de drogas e tantas outras mazelas que nós encontramos na nossa sociedade. Ninguém tem a solução para todas essas coisas, mas nós não podemos ignorar que estes problemas estão aí, e eles estão aumentando, e se nós não fizermos nada, a vida de todas as pessoas será afetada por esses problemas que continuam aumentando na nossa sociedade. Se de um lado, nenhum de nós é o sabe-tudo, nenhum de nós tem todas as soluções prontas para apresentar à sociedade, para resolver esses problemas, você há de concordar comigo, se em cada cristão, em cada pessoa que segue Jesus Cristo,
como Salvador, como Mestre, se em cada cristão existe um pouquinho daquilo que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, se em mim e em você existir um pouco daquilo que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, simplesmente nós não podemos prosseguir a nossa viagem pela vida sem parar, sem se compadecer com aqueles que sofrem, sem procurar ajuda, sem socorrer, sem buscar apoio qualificado, especializado, quando esse for o caso. Lembrando da parábola do bom samaritano, no caso da parábola, o bom samaritano deu o primeiro socorro, depois levou o homem ferido até uma hospedaria, ia prosseguir com seus negócios, com a sua vida, e pediu ajuda daquela hospedaria para cuidar daquele homem. E veja como ele expressou isso no texto que está na tela. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O que eu estou dizendo para você é que, sendo cristão, e existindo em nós, sendo cristãos e existindo em nós um pouco do espírito do bom samaritano, nós vamos colocar a mão na consciência, vamos colocar a mão no bolso, vamos buscar ajuda especializada e vamos tentar fazer alguma coisa em relação àqueles que sofrem e fazem parte da família humana, família a qual todos nós pertencemos. Nesta pandemia nós aprendemos que continuaremos aprendendo a vida toda. Continuaremos lembrando pelos anos seguintes as perguntas e questões ouvidas durante essa pandemia nas videochamadas. Por exemplo, você deve ter ouvido, quem sabe deve ter dito uma dessas frases: onde é que eu ligo o microfone? Onde é que liga a câmera? Vocês estão me vendo aí do outro lado? Vocês estão me ouvindo? Nós aprendemos a usar aplicativos que nós nem sequer sabíamos que existiam. Zoom, Google Meet e tantos outros aplicativos que estão sendo utilizados nesse período. No prazo de menos de um ano, todos nós passamos a habitar as cavernas digitais. E nelas nós continuamos. O lado bom foi mostrar que não existe idade para aprender. Todos nós podemos aprender e devemos continuar aprendendo pela vida toda. E não é vergonha dizer que você não sabe. Não é vergonha dizer: eu não sei como isso funciona. Eu preciso de ajuda, você pode me ajudar, você pode me ensinar a lidar com este aplicativo, a lidar com este ou aquele recurso. Mas deixando de lado a tecnologia, nós tivemos que aprender outras coisas. Tivemos de aprender como viver num mundo que mudou por conta da pandemia. Tivemos de aprender a trabalhar em casa, aprender a reorganizar a rotina de trabalho, aprender a ajudar as crianças com as lições de casa, aprender a se exercitar dentro de casa, sem ir à academia ou sem ir ao parque. Tivemos de aprender a ficar mais tempo sozinhos, tivemos de aprender novos jeitos de expressar as nossas emoções. Tivemos de aprender isso, por exemplo, como expressar as emoções, o afeto, sem dar um abraço, sem dar um beijo, sem um aperto de mão. Em alguns dos ofícios fúnebres, em alguns dos funerais que eu compareci nesse período da pandemia, em alguns momentos eu senti que nós precisávamos criar gestos que expressassem a emoção, gestos que pudessem, em alguma medida, substituir o abraço, substituir o aperto de mão. Em alguns funerais que eu tive a oportunidade de oficiar, nesse período da pandemia, eu sentia que as pessoas iam explodir em algum momento, porque queriam extravasar a emoção que estavam sentindo. Em alguns desses funerais, por exemplo, eu sugeri que nós colocássemos a mão sobre o coração. E por meio desse gesto,
nós prestássemos a nossa homenagem à pessoa falecida, da qual nos despedíamos, e expressássemos a solidariedade do nosso coração, do nosso sentimento, para aqueles familiares que estavam ali e estavam visivelmente sofrendo a dor daquela perda, daquela separação. Foi um tempo de aprendizado também na expressão das emoções. Mas falando ainda sobre a importância de continuar aprendendo a vida toda, deixe-me lhe dizer o seguinte: nessa pandemia aprendemos a importância da ciência, do conhecimento sólido, da boa educação. Nessa pandemia ficou ainda mais evidente a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. A informação de boa procedência, ela precisa ser sistematizada num conjunto que nós chamamos de conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa ser transformado em aplicação na vida do dia a dia, que nós chamamos de sabedoria. Milhares de pessoas poderiam, e digo isso com tristeza, milhares de pessoas poderiam estar vivas hoje, nessa passagem de 31 para 1º de janeiro, se tivessem simplesmente atentado ao conhecimento e à sabedoria. Se tivessem levado a sério a ciência, o conhecimento, a sabedoria, em vez do preconceito e da ignorância. Muitas pessoas. Veja comigo na tela o que diz Provérbios 22:3. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Em último lugar, nessa pandemia aprendemos: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendemos a viver de um jeito novo o que a Bíblia ensina. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Aprendi que o poder realmente se aperfeiçoa na fraqueza. Aprendi que Deus não constrói o reino dele por meio dos nossos pontos fortes, apoiado em nossos pontos fortes, mas Ele nos usa em nossas fraquezas para edificar o reino que pertence a Ele. Nessa pandemia, aprendi aquilo que Jesus ensina com tanta clareza: sem mim, nada podeis fazer. Aprendi que eu posso pregar para um templo vazio, como nesta noite, e ter mais ouvintes da palavra de Deus do que quando o templo estava cheio, quando o templo estava lotado. Aprendi que mais que pessoas reunidas sob um mesmo teto, uma igreja é um grupo de pessoas que estão reunidas sob um mesmo propósito, debaixo de um mesmo propósito, debaixo de uma mesma verdade que orienta a vida dessas pessoas, o desejo de amar a Deus e de expressar esse amor também amando o próximo. Aprendi que, ainda que eu seja capaz de me adaptar às mudanças, eu preciso aprender a viver o tipo de contentamento que transcende as circunstâncias que envolvem a minha vida. Quando dependemos somente das nossas próprias forças, muito rapidamente nós nos sentimos esgotados, exauridos, completamente desanimados. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduziu o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, da seguinte forma: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Onde é que você pode encontrar a força, o poder de Cristo?
na comunhão com Ele, na oração feita em nome de Jesus, na meditação, nas palavras que Cristo dirigiu a nós, na adoração a Cristo por meio do Espírito Santo. Ligue-se a Cristo. Quando você imaginar que você não tem mais forças, que você não pode ir além, você irá além, porque você será conduzido pelo poder de Cristo que está na sua vida, que habita a sua vida. Termino. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A pandemia trouxe grande sofrimento para o mundo inteiro, para a humanidade inteira. Queremos que as vacinas cheguem logo, queremos que esse vírus seja finalmente vencido e que tudo isso sobre o que falamos se torne um capítulo dos livros de história. Alguma coisa que nós estudaremos, mas que já não pertencerá mais ao nosso presente, à nossa história presente. Mas eu devo dizer para você que isso ainda vai levar algum tempo, nós teremos que lutar com essas dificuldades. E porque levará algum tempo, nós precisamos aprender a viver contentes apesar da pandemia e das provações que ela trouxe. Contentamento não quer dizer que você goste da vida exatamente como ela se encontra, uma vida sem abraços, uma vida sem beijos, uma vida sem as confraternizações que são tão importantes para todos nós. Eu não acredito que o apóstolo Paulo gostasse de estar na prisão. Certamente ele sentia muita falta da perda de mobilidade, de não poder viajar, de não poder ir à praça e pregar o evangelho como ele fazia, mas o contentamento do apóstolo Paulo vinha desta experiência. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento é a confissão, é a declaração que Cristo habita a minha vida. E porque Ele habita a minha vida, e o fato de estar em mim faz com que esse contentamento possa não ser impedido, limitado pela pandemia ou por qualquer outra limitação que esteja ao nosso redor. Contentamento é a declaração de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Contentamento é o descanso que nós encontramos nas palavras ditas por Jesus. Estas coisas vos tenho dito, disse Jesus, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és
Na certeza da fidelidade do nosso Deus, nós iniciaremos agora o momento de intercessão. Eu colocarei agora alguns motivos de oração, motivos que colocaremos diante do altar do Senhor em oração silenciosa. Oraremos pela Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, seus ministérios e missão. Oraremos pelas famílias, suas necessidades e cuidados, pela nação brasileira, sua carência de justiça e paz, pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, seus projetos, pastores e igrejas locais, pelo mundo, em sua busca pela paz e pela cura da Covid. Junte-se a nós, agora, neste momento de silêncio e oração. Quero convidá-lo nesse momento para a oração pastoral. Se você puder, onde você está, que você se coloque de joelhos comigo e que juntos busquemos a presença de Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos que nós recebemos nesse ano de 2020, por tudo aquilo que nós aprendemos nessa provação dura que foi o ano de 2020, mas também buscando interceder e pedir a direção de Deus para o ano de 2021. Vamos, nesse tempo que nos resta nesse ano, nos colocar de joelhos na presença de Deus, para que Ele possa nos dirigir quanto ao rumo da nossa vida no novo ano. Pai querido, mais uma vez neste culto de templo vazio, nós nos colocamos na Tua presença de joelhos. Foram tantas as vezes, ó Deus, no decorrer deste ano, em que nos colocamos nessa posição, reconhecendo a nossa fragilidade, também nos submetendo à Tua vontade, buscando a direção Tua para a nossa vida. E tantas são as orações que, ao longo desse ano, foram ouvidas, ó Pai. Súplicas que foram atendidas, bênçãos que recebemos das Tuas mãos, nos colocando na Tua presença. Queremos, ó Deus, agora de joelhos agradecer-te por todas estas bênçãos recebidas no decorrer deste ano. Agradecemos-te, ó Deus, pela vida, agradecemos-te pela saúde, agradecemos-te pelo pão de cada dia, agradecemos-te pelas nossas famílias, agradecemos-te pela nossa igreja, agradecemos-te pelo nosso país. Obrigado, ó Deus, porque Tu nos trouxestes até aqui. Queremos, ó Deus, nesta hora, colocar o novo ano que se aproxima diante de Ti, as nossas vidas, ó Pai. Assim como nós fomos surpreendidos no ano de 2020 pela pandemia, nós não sabemos o que nos espera no ano de 2021. Mas nós queremos caminhar na Tua presença, queremos viver na Tua presença, queremos conhecer a Tua vontade, queremos que a imagem do Teu Filho, Cristo Jesus, seja formada em cada um de nós. Queremos dias melhores, queremos dias com menos aflições, queremos dias, ó Deus, com o fim da pandemia e com a vitória sobre tantos problemas, sejam particulares ou coletivos, que nos afligem.
Mas, sobretudo, ó Deus, nós queremos conhecer-te mais e mais. Queremos mais comunhão contigo, queremos mais conhecimento da tua palavra e da tua vontade. Que tu possas guiar-nos, ó Deus, cada vez mais para perto de ti, para que encontremos em ti, encontremos na tua palavra, encontremos na tua vontade a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria. E temos a certeza, ó Deus, que tendo-a encontrado, esta alegria, este contentamento em ti, nada ao nosso redor poderá nos roubar esta alegria. Fica conosco, ó Deus, que tu estejas em cada lar, com cada pessoa que agora se coloca de joelhos na tua presença, abençoando-a com paz, com alegria, esta passagem de ano tão diferente, ó Deus, das demais, mas que seja aproveitada para esse tempo de introspecção, de gratidão, de simplicidade, de reconhecimento a Deus, que quando nós estamos na tua presença, nós temos paz, nós temos tranquilidade para a nossa vida, para o nosso coração. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero deixar com você os versículos que estão em Romanos capítulo 8, versículo 35, que assim diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus o abençoe e o fortaleça na sua fé e lhe dê alegria em abundância. É uma alegria para todos nós podermos entregar diante do altar do nosso Deus o nosso dízimo, a nossa oferta, em obediência à palavra do Senhor. Fazemos isto com muita gratidão também, gratidão em nossos corações por tudo aquilo que o Senhor nosso Deus realizou ao longo do ano de 2020 nas nossas vidas, pela sua providência derramada sobre a vida de todos nós. Nós teremos mais uma música sendo executada no órgão e enquanto a ouvimos, nós colocamos a nossa gratidão diante do Senhor e expressamos a nossa fidelidade a Ele, entregando o dízimo, a oferta. Você tem agora na tela as informações dos dados bancários da igreja, pode fazer isso agora, ou se você já fez, coloque-se agora diante do Senhor em sentido de oração.
Oremos. Pai querido, o que o Senhor fez e faz por nós nos anima a cada dia. Nesta hora, expressamos o nosso desejo, a nossa busca em sermos fiéis a Ti, fiéis a tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Expressamos o nosso amor por Ti, pela Tua palavra, pela Tua obra, amor pela Tua igreja. Ofertamos agora parte do fruto do nosso trabalho. Ofertamos para o serviço na seara do Senhor. Abençoe e nos ensine a fazer tudo aquilo que o Senhor deseja, Santo Deus, sempre para a Tua honra e para a Tua glória. E te pedimos que não falte nada na Tua casa, que não falte nada na casa das Tuas filhas, dos Teus filhos, que não falte nada, Pai eterno, para que todos possamos continuar vivendo bem e Te servindo, sempre, Pai eterno, com muita alegria. Por amor de Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-lo para o próximo domingo, ano de 2021, para a escola dominical às 9h30 e para o culto às 10h45. E quero lembrar também, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, é só você apertar aí embaixo, inscrever-se, apertar a notificação e você será avisado sempre que nós tivermos alguma programação nova, você será avisado dessa programação. E também, se você se sentir à vontade, compartilhe com os seus contatos o nosso canal, as nossas redes sociais, para que mais pessoas também possam conhecer a mensagem de Cristo, como ela é proclamada aqui na nossa igreja. Caminhamos para o encerramento do nosso culto, e eu quero, em nome da primeira igreja, como pastor da igreja, em nome do corpo pastoral, da liderança da igreja, desejar um feliz 2021 para você. Que Deus o abençoe a sua família, que seja um ano de paz, que essa pandemia seja vencida e pela graça de Deus, pela vontade de Deus, nós tenhamos no próximo ano a oportunidade de nos reunirmos presencialmente, nos abraçar e desejar um novo ano feliz. Isso no próximo. Nesse, nós estamos agradecidos por termos chegado até aqui e podemos realizar esse culto com a sua presença, com a sua participação. Deus o abençoe e o guarde, receba o nosso abraço fraternal e as nossas felicitações de um novo ano. Nós cantaremos agora o hino Um Ano Mais de Vida. Depois de cantarmos esse hino, convido você para fazer comigo a oração do Pai Nosso e depois receberemos a bênção e ouviremos o pós-lúdio. Lembro que hoje nós não temos as fotografias. No próximo domingo você pode, ou melhor, no domingo, você pode enviar as suas fotos normalmente, como fazemos nos anteriores. Louvemos a Deus. Ao vosso eterno Pai, por mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. Dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passado
Deus mil graças dai. No coração que senti as bênçãos do Senhor, um canto alegre atendi, espalhe o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor de nosso Deus e eterno Pai, que as santas e benditas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida no novo ano que se aproxima, estejam sobre a sua vida e família por todos os anos, desde agora e por todo sempre. Amém.